Olá, pessoa maravilhosa, eu sou a Lorraine e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre linguagens do amor, que são 5, mas agora neste vídeo vamos falar sobre 2, que são palavras de afirmação e tempo de qualidade. Antes disso, você já sabe o que é uma linguagem do amor? Vamos fazer uma comparação aqui com o idioma. Quando somos pequenininhos, a gente está aprendendo tudo. Desde bebezinho, a gente é uma esponjinha que está aprendendo tudo ao nosso redor. Então, se os meus pais eles falam português, as pessoas à minha volta falam português, eu vou aprender essa língua e vai se tornar a minha língua mãe, a minha língua nativa. Conforme eu vou crescendo, eu tenho a oportunidade de aprender outra língua se eu quiser. Vamos imaginar que eu decido que eu quero aprender inglês. Então, eu vou estudar, vou me dedicar àquela língua e com o tempo e com a prática eu vou ficar cada vez melhor nela, certo? Então, a linguagem do amor é basicamente isso. Eu vou aprender desde pequenininha a forma como os meus pais me tratam, a forma como eles me amam, a forma que eles se amam entre si e também os familiares e amigos mais próximos. Essa linguagem do amor vai ser a minha linguagem principal. E com o tempo, com os anos, eu posso aprender outras linguagens também e quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar, certo? Por que é tão importante eu saber a minha linguagem do amor e a linguagem do amor do meu parceiro ou da minha parceira? Imagina que você fala português e daí você conhece uma pessoa que fala japonês. E daí, quando vocês vão conversar, é difícil aquela comunicação, porque você fala uma língua, ela fala outra. Então, é uma comunicação muito restrita, com pouca identificação ali. A linguagem do amor é a mesma coisa. Se eu não sei a linguagem do meu parceiro e ele não sabe a minha, então a gente fica com dificuldade de comunicação, fica com dificuldade de demonstrar na linguagem do outro. E como eu falei, essa linguagem ela vai ser aprendida desde pequenininho, desde quando a gente é bebezinho ainda. Se quando criança eu me senti amada pelos meus pais, pela minha família, então eu vou desenvolver um amor seguro. Agora, se quando criança eu não me senti amada, então provavelmente eu vou desenvolver um amor distorcido, que não significa que para sempre eu preciso ter essa forma distorcida do amor. Eu posso aprender com o tempo um amor seguro, tanto para demonstrar quanto para receber. Bom, agora que você já entende o que são essas linguagens do amor, a gente vai passar para as palavras de afirmação. Lembrando que a gente tem essa linguagem maior e dentro dela a gente vai ter alguns dialetos. Dentro de palavras de afirmação, a gente tem 4 dialetos. O primeiro deles é o elogio e as palavras de apreciação, ou seja, aquela pessoa que costuma expressar através da fala ou através da escrita aquilo que ela acha sobre a pessoa. O segundo dialeto são as palavras encorajadoras e aí é importante a gente pensar o seguinte: nem sempre quando eu falar para uma pessoa, por exemplo, viu, vai na academia, vai fazer bem pra você, você tem que ir lá treinar, vai treinar, você precisa treinar. Nem sempre isso vai ser um encorajamento. Por quê? Isso dentro de uma parceria pode soar como um julgamento. Então pode soar, ao invés de você estar apreciando aquela pessoa, como se você estivesse cutucando aquela pessoa. A partir do momento que a própria pessoa decide que ela quer ir à academia, aí sim você vai ter a oportunidade de apoiá-la e encorajá-la. Então você pode dizer, vai sim, você vai conseguir, você vai ser boa, vai dar tudo certo, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui. Isso são palavras encorajadoras. Terceiro dialeto são as palavras bondosas. Isso tem muito a ver com o tom que eu falo alguma coisa. Por exemplo, se eu chego pro meu parceiro e falo assim: amor, deixa que eu lavo a louça hoje. Se eu falo nesse tom, dá a entender que eu quero partilhar aquele serviço com ele, dá a entender que eu quero fazer um favor, quero ajudá-lo. Agora, se eu falo num tom, por exemplo, deixa que eu lavo a louça hoje. É exatamente a mesma frase, só que com tons diferentes. Aqui já dá a entender que eu tô brava, que eu não quero que ele faça talvez porque ele faz muito mal e assim por diante.
Então é importante a gente perceber em que tom que a gente fala alguma coisa. Tem até aquela frase, não foi o que você disse, foi como você disse. E isso é extremamente importante dentro dessas palavras bondosas. E por fim, nós temos o dialeto de palavras humildes. O que são essas palavras humildes? Imagina que quando você era pequenininho, os seus pais tinham que te falar o que fazer. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Por quê? Existe uma hierarquia entre pais e filhos. Os pais estão ensinando os filhos que caminhos eles devem ou não seguir. Agora, quando a gente fala sobre casal, a gente tem dois iguais, não mais um acima do outro. O que significa que, se eu quero que o meu parceiro faça alguma coisa, eu posso pedir de uma forma diferente do que obrigar ou mandar. Por exemplo, eu posso dizer assim para o meu parceiro: amor, sabe aquele bolo maravilhoso que só você sabe fazer e que eu amo? O que você acha de você fazer esse final de semana para mim? Dessa forma, eu tô pedindo, dando uma dica pro meu parceiro de como ele pode me agradar, como ele pode demonstrar o amor dele por mim. Agora, se eu falo assim, nossa amor, faz mó tempão que você não faz aquele bolo, hein? Parece que nem liga mais pra mim, pelo amor de Deus, vai fazer quando? Quando não estiver mais aqui? Isso já é um tom de cobrança, um tom de julgamento, de cutucão naquela pessoa. E daí, obviamente, aquela pessoa não vai ter prazer nenhum em fazer aquele bolo para mim. Portanto, quando a gente quer fazer uma solicitação, um pedido ou dar uma dica para o nosso parceiro, a gente tem esse jeito de parceiro de fazer e não de pai com seus filhos, ok? Bom, dica para palavras de afirmação. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de elogiar, o que você pode fazer? Pegue esses filmes, repare os filmes onde as pessoas estão elogiando umas às outras, ou situações mesmo do dia a dia onde você percebeu que alguém elogiou uma pessoa, e faça uma listinha de elogios que você acha interessante. E daí você pode expressar esse elogio para o seu parceiro ou parceira quando for conveniente e quando você se sentir confortável para isso. Você já vai ter ali toda aquela listona e com certeza algum daqueles elogios vai servir aí para a pessoa amada. E se você tem dificuldade de expressar através de palavras faladas, você pode inclusive escrever. Isso também é uma forma de demonstrar as suas palavras de afirmação de forma escrita, ok? E agora vamos então para a qualidade de tempo, que é a segunda linguagem do amor, e nós temos aí dois dialetos importantes. O primeiro dialeto é atividades de qualidade. Quando a gente fala sobre atividades de qualidade, estamos falando sobre o casal fazer atividades juntos, seja uma atividade que um deles gosta ou seja uma atividade que ambos gostam. Então, se eu estou fazendo algo porque o meu parceiro gosta, eu estou demonstrando para ele que ele é importante para mim e eu estou mostrando o meu amor através dessa atitude. E daí, fazer aquela atividade que ele gosta é eu realmente fazer aquela atividade. E não só ir junto com cara feia, cara amarrada e não expressando amor nenhum, expressando que eu tô ali por obrigação. Aí já não é qualidade de tempo. Então, fazer uma atividade junto com o meu parceiro não tem a ver com a atividade em si, mas tem a ver com o fato de eu decidir estar aproveitando aquele momento com a pessoa tão importante da minha vida e também criar memórias gostosas para o futuro, certo? O segundo dialeto é a conversa de qualidade. Então, tem 3 pontos importantes para a gente pensar aqui. O primeiro ponto é: eu preciso estar disponível para aquela pessoa. Então, se a pessoa vem conversar comigo e eu estou terminando uma conversa ali no WhatsApp, por exemplo, eu posso falar para ela: amor, eu não consigo te dar 100% de atenção agora. Posso terminar aqui e falo com você daqui 5 minutinhos? Ah, ok, a gente fala assim, então tá bom. Então isso foi combinado que agora eu não consigo dar 100% de atenção, mas já a minha atenção toda vai ser para aquela pessoa. Segunda coisa importante, eu ter ouvidos para escutar aquela pessoa. Então não adianta eu estar numa conversa onde ou eu não estou escutando ou eu só quero falar e falar e falar.
Então eu preciso ouvir aquela pessoa, estar de forma empática com aquela pessoa e dar toda a minha atenção de escuta naquele momento que a gente está conversando. E por fim, também tem aquelas pessoas que falam assim: poxa, eu converso com meu marido, ele até me escuta, mas ele nem me responde. O que essa pessoa está falando? Ela quer que o marido expresse também as opiniões dele, as emoções dele, os pensamentos dele. Então, numa conversa, tão importante quanto ouvir é você também expressar aquilo que você sentiu ou pensou sobre aquele assunto. Que significa que você ouviu de verdade, você escutou e que você formou a sua opinião. Então, basicamente, precisamos ter aquele combinado de agora sim posso te dar 100% de atenção, preciso estar todo ouvidos àquela pessoa e também falar aquilo que eu estou pensando e sentindo sobre a situação. E se você tem dificuldade de escrever as suas emoções ou seus pensamentos, por exemplo, ou se você tem dificuldade de assimilá-los, talvez seja importante você fazer uma lista. Quais são as emoções que eu costumo sentir normalmente em determinada situação? Tem um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre pensamentos, emoções e comportamentos. Vou deixar aqui na descrição para você poder assistir, certo? Bom, então essas foram as 2 linguagens do amor de hoje. No próximo vídeo eu venho com as próximas 3 linguagens do amor. E se você gostou, se você se identificou, comenta aqui para eu saber qual que é a sua. E a gente se vê muito em breve. Até mais!